Vamos que vamos. Ó, turma, as marcações que eu faria no gráfico, velho, seria só essas aqui mesmo, ó. Que tá aí marcado, ó. Sabe por que eu não marcaria esse aqui, esse outro aqui? Velho, não precisa marcar por agora, entendeu? Porque o movimento que tá em vigor aqui, que importa de fato pra você que vai fazer trade aí, é esse movimento aqui, ó. É esse do momento aqui, ó. Esse aqui que eu vou observar para ver o que ele vai fazer. Se ele for subir para vir testar aqui, ó, aqui, aqui, ou até mesmo esses outros topinhos aqui, cara, eu vou observar isso pelo movimento do dia. O que eu vou seguir é o movimento do dia. Você que tem dificuldade de analisar o gráfico pelo 1 minuto e tudo, às vezes é porque você fica olhando muito aqui assim, ó. Não precisa olhar o gráfico desse jeito, velho. Isso aqui é só quando você for fazer sua entrada. Entendeu? Você vai analisando aqui, ó. Topo, fundo, topo. Romper o fundinho aqui. Pode ser que deixe o topo mais baixo. Se vir aqui romper tudo aqui, que vai ser o fundo de referência. Vou marcar uma linha aqui. Eu vou seguindo o precinho. Só que eu vou analisar essas duas em conjunto, ó. Então, ou seja, ele abriu aqui, ó. Tinha esse topo aqui. Ele abriu fazendo esse movimento aqui, ó. Por isso que eu falei. Eita, já abriu dando uma venda, ó. Ele abriu aqui. Rompeu o fundo. Aí ele volta, dá start 1, 2, 3. Aí tem que cair, ó. Aí ele acabou de romper o primeiro fundo aqui. Tá voltando, ó. No caso ele tá assim, ó. Foi, subiu. Rompeu. Aí tá aqui agora, ó. Tá assim, né, no caso, ó. Com esse último candle aqui, ó. Ele tá fazendo assim. Entendeu, galera? Aí o que ele tem que fazer? Ou ele vai vir pra romper aqui. Ou aqui. O lado que ele for, eu vou identificar que ele vai dar continuidade no movimento. Que é o quê? Ou esse movimento, que eu vou seguir esse. Ou esse movimento, que eu vou seguir isso. Ou seja, véio, o lado que ele for aqui, ó, eu vou imaginar, vai continuar fazendo isso aqui. Vai dar uma pernada. Se ele não concretizar, porque aqui já era para ter caído bem forte, né? Quando ele tá com força, ele nem fica fazendo essas voltas aqui. Então já era para ter caído. Se ele vir aqui e rompe a máxima, eu vou só me atualizar, velho. Só me atualizar. Já falei para vocês, velho. No início do dia, é preciso você aguardar. Aguardar e ficar observando o que ele vai fazer, qual movimento que ele vai se desenhar no movimento do dia. Eu não tô falando nesse daqui, ó, o passado. Não tô falando desse, ó. Eu tô falando nesse aqui, ó, esse caixote aqui, ó. Isso aqui que você tem que ver, deixar ele formar a tendência aqui, ó. Cara, passa anos e o pessoal não entende isso, velho. Eu explicando. Porque às vezes pega só um conteúdozinho ali meio... só uma parte, né? Que tá tudo embaralhado. Por exemplo, o cara que tá lá no YouTube, ele vai pegar a técnica toda junta, né? Então, às vezes, ele não vai compreender qual o movimento que ele vai analisar, qual o ponto que ele vai pegar, somente porque não vai procurar a fundo. Mas o que você vai analisar é esse movimento aqui. A força do preço vai estar neste movimento aqui, ó. Por que eu falo, galera, que o mercado dá umas 10 horas, 10 e meia ali, ele começa a pegar uma direção? Porque 10 horas ele já andou um pouquinho, já começou a formar padrões, ele já começou a desenhar assim ali. Ele começa a andar, ele vai desenhando o movimento, entendeu? Então, de 9 até 10, 10 e meia, 11 horas ali, ele vai ter feito o quê? Esses padrões de tendência de alta ou padrões de tendência de baixo. Só que o pessoal fica agarrado no quê, velho? Ó, cara, tá bem aqui, ó. Tá bem aqui nesse fundo. Tá bem aqui nesse fundo. Já era, não dá mais pra vender. Se ele volta aqui, esse mercado tá comprado. Tá errado a tua análise, velho. Assim, na minha visão, tá errado, né? Não tem certo ou errado. Mas na minha análise aqui tá errado. Pra eu pensar que ele vai deixar o fundo mais alto aqui, eu posso criar essa expectativa. Com certeza, porque rompeu aqui o topo, a linha. Tá perfeito, show de bola. Só que pra eu começar a pensar que ele vai deixar o fundo mais alto nessa região, velho, eu só vou olhar isso quando ele mudar aqui, ó. Se ele não mudar isso aqui, ele continuar aqui assim, ó. Velho, eu não posso comprar aqui, velho. Não dá, entendeu? Não pode, velho. Quem foi que tava falando lá? Foi tu, Jason, que tava falando aquele dia lá que você queria pegar todos os trades que você conseguisse ver? Eu acho que foi o Jason que tava comentando com a gente naquela outra live lá. Que eu falei, velho, não é assim, pô. Que você não precisa, por exemplo, pegar aqui subindo, não, ele vai fazer o pullback, aí eu consigo pegar essa pernada.
Aí eu vou pegar a vendida aqui também, que eu sei que ele vai dar essa pernada aqui. Aí saio aqui, eu vou sair daqui, vou reverter, pegar... Velho, não é assim, entendeu? Não é assim, velho. Tem que filtrar. Ah, é tendência de baixa, eu vou pensar em vender. Então, foda-se quem for comprar aqui. Tem que ser assim, entendeu? Dá pra arriscar. Se você tiver gordura, velho. Só que se é o primeiro trade, você vai tentar pegar contra a tendência, velho. O mais arriscado de todos. Tem lógica. Se você tiver com gordura e você quiser arriscar, não vai fazer falta, você pode fazer. Pode pegar aqui. Quando quebrar a linha aqui assim, ó, é quando ele tá tentando iniciar o pullback. Aí dá pra pegar a contra mesmo. Mas aí que eu tô falando, velho. Tu vai chegar a um ponto assim, estudando, praticando. Você vai querer fazer os mais bisurados, velho. Um tradezinho ali, 2 trades. Você não vai querer ficar pegando esse tipo de trade aí, porque você sabe que quanto mais você entrar, mais exposto ao mercado você vai estar. Tá? Então pra você perder dinheiro facinho. Você tem que pegar ali um e outro, pegar no mercado e sair fora, pô. É ligeiro, é de jeito. Snap, né? Pra você ficar o dia todo olhando também, se você tiver feito... Você fez o seu ganho do dia ali. Véi, não precisa você ficar olhando o dia todinho, velho. A maravilha daqui do trade é você fazer a sua meta. Por exemplo, minha meta é R$ 150. Eu fiz R$ 150, por que que eu vou ficar olhando o mercado, velho? Você já fez, já tá livre, você pode fazer outra coisa, trabalhar em outro projeto, ou ficar o dia todo sem fazer nada, fazer alguma coisa. Não precisa, senão você vai ficar com vontade de operar, você pode devolver tudo e ainda perder. Entendeu? Ah não, minha meta de loss aqui é R$ 100. Se você tomar os R$ 100 de loss, você vai parar também, acabou o dia. Pô, menino, eu tomei só em um trade, eu perdi esse dinheiro e esse trade foi em 2 minutos. Acho que foi rápido demais, não deu nem pra sentir o mercado. Perdeu, meu filho, já era, acabou, entendeu? Não importa se foi rápido, se foi demorado. Você tem que seguir o seu plano de trade. A longo prazo, é uma maratona, não é? Então, pessoal, você vai seguir no preço, no movimento do momento. Então, ou seja, por que eu marco apenas essas linhas aqui, ó? Pra mim aqui, só basta isso, porque pra mim eu já vou saber o que tá acontecendo ali nos próximos capítulos do movimento do gráfico, entendeu? Com essas marcações ali, eu já consigo desvendar o enigma que eu falei pra vocês, que o gráfico é um enigma todos os dias. Eu já começo a encaixar as peças ali do quebra-cabeça. Opa, tá rompendo essa linha, tá rompendo essa máxima aqui. Por que o bicho tá fazendo isso? Eu vou me perguntar aqui, né? Por que o bicho tá subindo? Por que tá rompendo esse topo? Era pra ter rompido se tivesse um mercado vendido? Eu vou procurar essas respostas. E essas respostas vão me dar a informação que eu tô precisando. Bom dia, Adriano. Beleza, mano? Então, aí eu vou seguindo o preço em cima dessas informações. E eu tenho também que conseguir identificar e decidir qual movimento que eu vou operar, velho. Tem vários momentos que você pode operar. Cada um é de um jeito. Tem um movimento micro, médio e macro, velho. Não é de qualquer jeito. Não é de um start no movimento macro, vai ter entrada já, velho. Não é assim, velho. Porra, bem mais profundo da parada. Tem bem mais detalhe. Entendeu? Pra quem tá começando, com certeza não vai compreender, porque eu também não compreendia, velho. Demorei anos quebrando a cabeça aí, pra entender isso aqui. Tá? Ó, Adriano, aí se ele, aí nesse caso, for pra cima, não te surpreende. Exato, pô. Mano, eu vou seguir no preço aqui, assim, ó. Ele tá vendido aqui, ó. Enquanto não romper esse topo, ele tá vendido. Isso aqui é uma região vendedora, ó. Por isso que ele bateu aqui e tentou cair. Não conseguiu desenvolver. Aí ele vai chegar na próxima região. No caso, a testar de fato o topo até dar o candlestop. Seria esse caso aqui, desse movimento aqui, ó. Aí se ele ultrapassar aqui o candlestop e tudo, azedou, mudou. Só que aí a gente fala, ó, deu o candlestop, depois do candlestop ele pode voltar. Eu não quero mais pegar essa volta, velho. Depois que ele confirma. É aí é que tá de filtrar os trades. Eu sei que ele vai ter uma grande chance de voltar, mas eu não quero pegar essa volta. Eu quero pegar a tendência, entendeu? Eu quero seguir o preço. Então você vai ter que aguardar ele voltar. Você vai ter que decidir o lado que você vai operar. Se é comprado, você não vai ficar procurando pela venda aqui para você pegar a venda e depois você pegar a compra quando acabar o pullback. Não, velho, não, porra, não precisa disso, velho. Entendeu? Segue o preço pelo topo e fundo, operando nas regiões e sabendo as obrigações. Obrigações do quê? Por exemplo, aqui, ó. Qual seria a obrigação do dólar aqui agora para os vendedores, galera? Para os vendedores. Tem as obrigações dos compradores também, aqui nesse momento. Mas na ponta vendedora aqui, qual é a obrigação que vocês acham? A primeira obrigação,
Vou dar algumas opções aqui para vocês. Eu queria que vocês participassem para a gente poder evoluindo a técnica aqui. Ó, temos a linha, temos o fundo, esse primeiro fundo, e temos o segundo fundo. Qual a primeira obrigação? De rompimento, tá, galera? É meio óbvio, não? Rompe linha, ó. E esse fundinho depois, exatamente. Primeiro ponto, então, primeira obrigação que os vendedores têm que fazer, que você tem que observar, é o que? O rompimento da linha. Se ele conseguir fazer a obrigação, por exemplo, dar o candle totalmente fora aqui, ele conseguiu fazer a obrigação. E aí ele tem que... Olha, aqui não conseguiu ainda, ó. Aqui eu vou ter que ajustar a linha. Mas vamos continuar aqui a explicação. Se ele tivesse feito aqui o candle totalmente fora, ele tinha rompido a linha. Tinha feito a primeira obrigação. Quero o quê? Romper a linha. Você está ligado que tem aquele detalhe lá do candle totalmente fora, né? Você finaliza a técnica. Aí beleza, dá lá o candle. Aí quando ele acontece esse candle, logo em seguida ele já tem que vir e... Por exemplo, seria isso aqui, ó. Como ele não fez, ele tem uma grande chance de vir aqui de novo, ó. Pode ser que não aconteça, mas aí já... Se você tá vendido aqui, começa a ficar arriscado pra caramba. Você tem que prestar muita atenção. Pra ele não voltar tudo, entendeu? Então beleza. Aí o que ele tinha que fazer? Então, se ele fizesse aqui o candle, né? Pá. Aí no outro candle ele já tinha que vir aqui assim, ó. Fazer a segunda obrigação. Romper o fundo. Quando ele rompe de fato o fundo, legal mesmo. Aí ele pode até fazer uma volta. Que é a volta já tem mesmo a expectativa aqui do topo mais baixo, né? Como ele não fez isso, eu vou atualizar a linha aqui, ó. Ele voltou pra dentro da linha. Ele foi pra romper, voltou pra dentro da linha. Eu pego e atualizo. Eu imagino. Vai continuar o movimento anterior. Ele não quebrou a linha. Não chegou ao fim. Porra, presta atenção nos detalhes, eu falo todos os dias, galera. Quando que um movimento chega ao fim, alguém sabe me responder? Provavelmente, nada é 100%, né? Quando que ele começa a te dar sinal que provavelmente, por exemplo, tá subindo. Quando que aquele movimento começa a chegar ao fim? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Pode sim, Adriano, mas responde primeiro essa aí. Alguém sabe me dizer como que ele vai me sinalizar que provavelmente esse movimento aqui subindo tá chegando ao fim? Quando ele começa a romper as linhas de tendência e os fundos. Aí, show de bola. Quem foi que falou? Deixa eu ver aqui de novo. Eu, Ah, pô. Jamie, pô. Aí sim, show de bola. Primeiro pontão, romper a linha é um grande sinal de uma possível reversão, final de movimento. Então você vai observar. Por isso que eu falo que a linha ela representa o movimento, velho. Por exemplo, assim, ó. Aqui, ó. Se eu desenhei aqui, ó. Ah, é isso aqui o movimento, ó. Ó. Tuf, tum, tum. Ele tá assim. Ah, ele vai romper o topo aqui e depois ele vai voltar. Cara, toda essa subida aqui ela é representada pela linha, ó. Aqui. Quando que ele faz, então, essa volta aqui, ó? Que é representado aqui. Sim, quando ele formar um LTB. Como é que ele começa a formar um LTB, pô? Ele vai começar a quebrar a linha, né? Assim, ó. Ele quebra a linha, volta, deixa o topo mais baixo e cai aqui rompendo. Aí vai ter um LTB, ó. Ele acabou de provavelmente chegar ao fim esse momento, entendeu? É assim que você vai identificar. Se não fizer isso, se ajusta a linha, ele vai tentar continuar o movimento anterior. O ajuste da linha é um ajuste assim que é muito importante você saber fazer. Às vezes o mercado ele fica batendo e segurando nessa nova linha atualizada. Por exemplo, faz assim, volta, toca na linha atualizada e depois ele continua. Se você não tivesse atualizado a linha, você estaria aqui no movimento assim, ó. Entendeu? Tipo, ó, ele rompeu, mas ele não rompeu, entendeu, galera? E se ele volta para dentro da linha, é igual topo e fundo, velho. É a mesma lógica, a linha é topo e fundo, velho. É igualzinho o topo fundo, tipo, por exemplo, foi para romper o topo, ó, isso aqui não é rompimento, a gente sabe que isso aqui não é rompimento. Isso aqui é falso, pô. Pode ser que venha a cair, aqui tá na região vendedora, pô, aqui. Se os compradores não mostrar a força aqui subindo, dentro dessa linha, vai azedar pro lado deles, entendeu? Ô Marcelo, Vini, quando você fala romper esses fundinhos, leva em conta o candle stop também? Não, na micro é diferente, beleza, mano? Eu, é, Na micro a gente considera apenas um, dois candles rompeu, é diferente. Aí a gente já considera. Agora, no movimento médio para cima, por exemplo, esse topo aqui, ó. Esse topo aqui tem que dar o candle stop e romper o candle stop. Esse primeiro fundinho aqui assim, ó. Começar a ultrapassar aqui, igual esses candles aqui assim, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui eu já iria considerar como um rompimento do topo desse micro movimento aqui, entendeu? É diferente. Entendeu? É diferente. Vamos ver aqui as perguntas.
Adriano, Vini, tem uma chance dessa abertura ser um falso rompimento? Do fundo ou do topo, mano? Se for do fundo, tem sim. Tá? Por isso que ele tá testando aqui a máxima. Aí o Do ideal. fundo. É, exato, top. É isso mesmo. Deixa eu ver o resto. Aí o ideal era esperar mostrar mais clara a tendência do dólar? Sim, mano. Velho, ele vai mostrar nessa do dia aqui, ó. Se for forte, ele vai mostrar aqui assim, ó, dentro da linha. A linha ela representa a direção e a força. Quanto mais íngreme, mais forte o mercado tá naquela direção. Quanto menos íngreme, por exemplo, ele começar a romper topo e fizer uns pullbacks muito grandes assim, ó. Aqueles pullbacks que ele volta lá no fundo mesmo assim, ó. Testa o fundo, mas mesmo assim volta a subir. Porque não reverteu, entendeu? Quando rompe linha, não reverteu. É só uma fraqueza naquela tendência. Mas a tendência continua sempre. Aí ele pode vir. Só que as linhas, ela vai me dizer o quê? Ele tá voltando bastante. O pullback tá sendo bem grande. E aí ele tá numa exaustão, né? Pode ser que essa tendência daqui a algum momento, né? Daqui a um tempinho. Tem que ficar de olho. Pode ser que ela seja revertida. Aí começa a quebrar a linha e rompe o fundo. Aí você já... Opa. Provavelmente nem vai ter mais força para romper o topo. Geralmente quando ele tá rompendo o topo também vai ser uns rompimentos bem zoadinho, bem fraquinho. Aí ele volta muito, aí vai, rompe um, Aí, candlezinho assim, ó. nesse caso, ele estaria subindo, fazendo fundo duplo, né? Não o fundo mais alto, né? Aham, exato, Né? exato. Aí, ó. E vai seguindo, só que ele tá na exaustão, né, mano? Aí seria um fundo duplo mesmo. Vai depender muito de como que ele vai estar. Ó aqui a linha atualizada, tá vendo, galera? Que ele toca na linha atualizada. Se você tivesse com a linha assim, ó, você nem ia saber. Você ia falar, opa, rompeu a linha, o candle totalmente fora. Não é. Eu não iria considerar dessa forma. Ia deixar ele andar. Ia deixar assim, ó. Se viesse logo em seguida, não iria considerar. Aqui eu iria imaginar como se fosse uma parede mesmo. Ele fica batendo. Aqui, como eu não iria fazer nada, galera, eu ia só fazer as marcações aqui e ficar observando, né? Agora bora lá pro índice. Vamos comentar o índice, que ainda não comentei sobre ele. Deixa eu mudar aqui. Eu fiquei pagando bizu aqui do dólar, ó. Que eu vou atualizar. As marcações eram essas aqui, ó. Já estava marcado aqui, ele rompeu aqui, tá fazendo um movimento subindo, tudo um pullback desse último movimento aqui, ó, tá vendo? Tá quebrando a linha, tá voltando até mais do que deveria, tá, ou seja, perdendo força. Mas não quer dizer que azedou a parada. Aí você vem e marca esses primeiros fundinhos aqui, mas provavelmente não deve ser confirmado, não sei, tem que dar uma atualizada ali pra ver. Dá uma olhada ali. Aí eu marcaria esse fundo aqui, que pra mim é o que mais se destaca assim mesmo, que vai azedar tudo se ele for rompido. Mas beleza, para chegar aqui ele tem que romper os primeiros fundos aqui, então já iria olhar a máxima. Aí que eu ia observar. Candle stop foi... É bem zoadinho, né, esse movimento aqui. O que confirmou ali... Vermelho. Ah não, tem esse outro aqui também que eu não tinha visto não. Foi, confirmou, voltou, fundo mais alto. Eu iria marcar esse fundinho aqui como o primeiro fundinho de referência, galera. Marcaria ele. Iria observar, ó, já tá vindo aqui quebrando a linha, perdendo força na subida. Mas não quer dizer que azedou, entendeu, galera? Mas aqui indica, pô, pode ser que esteja acabando por back. Ah, e como eu sei que já rompeu essa linha aqui, ó. Eu sei que ele chegou nela, não testou nela e voltou a subir. Então, velho, eu não deixo a linha mais marcada. Eu apago ela, eu não gosto de linha no meio do caminho. Eu vou olhar o que me importa aqui, ó. Tem o teste de topo aqui, que ele pode travar. Se não, vai vir aqui testar a mínima mesmo. Se ele vir testar a Ô, mínima, romper o fundo, pode falar, mano. Começa a mudar. ô Vini, eu sei que é meio esquizofrênico esse oco aí, mas tipo assim, como tu segue, né? Finalizou o dia ali, aquele candlezinho vermelho pra baixo, abriu pra cima, certo? Certo. Veio, fez fundo, fez Aqui. topo. Isso. Aqui. Aí veio, fez fundo mais alto, fez um topo. Não deu continuidade ali. Pra mim, eu enxerguei um ombro, cabeça a ombro, tá ligado? Aham. E aí eu vendi ali no, na quebra desse fio, desse enforcadinho que tem ali. Qual? O stopinho, tira a linha ali que você vai ver. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um enforcadinho bem no topinho aí, ó. Tá Esse? ligado? Ou Eu esse? vendi aí na. Não, esse de cima ali. Aqui. Eu vendi aí na quebra dele ali com o stop em cima dele mesmo ali, tá Aqui. ligado? Só pra. E veio, velho. Eita, mano, bem Pra mim arriscado, que hein? eu vi o.
Porque o que que acontece? Eu vi um oco aí se formando, tá ligado? Porque eu Aham, tá ligado que eu opero num tempo maior. aham. Só que cara, eu tô nessa luta aí, mano, de tentar esse 1 minuto aí, cara. Meu Deus do céu, velho. Ô, num E minuto, mano, daí avisa eu você vejo deixar essas formar coisas mesmo, aí, pô. tá ligado? E eu faço mesmo, mano. Ó, esse movimento ele tava muito curto, certo, mano? Pois é. Muito curto. Como é que eu gosto de considerar o ombro, cabeça, ombro? O bacana mesmo. Ele é um padrão, mano, de fraqueza, um padrão de uma possível reversão. Então, como que ele me indica isso? É quebrando linha e fazendo pullback grande, né? Por exemplo, um ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de alta para baixa, né? Como é que eu iria considerar uma fraqueza nesse movimento aqui? Essa volta aqui já me indicava fraqueza? E aí, Jenny? Não. Cara, então, não, mano. Não, só que como ele voltou aí, ele deveria, a obrigação dele, né? Era, no meu ver, já vir rompendo o topo, porque como ele veio com força, ele precisaria romper topo. Então, se tivesse qualquer coisa dando errado aí, ao contrário, e ele não fosse direto romper topo, pra mim eu já tava vendo que era algum tipo de pegadinha ali. Aí Sabe, é que eu gosto de fazer uns trading um pouco mais arriscado, porque o stop é mais curto, né? Então, como eu tô testando, pá, tô indo nessa do 1 minuto aí, então eu vi que possivelmente poderia dar uma venda ali, saca? ó, vamos Porque lá, o continuar índice ele aqui. tá assim ultimamente, né, mano? Ó, mano, por que que eu falo que é arriscado? Na minha visão aqui, ele ainda não tava na hora de cair, pô. Tá ligado? Tipo, por exemplo, aqui, ó. Se liga só. Pra mim, azedou mesmo e mostrou que ia cair no próximo topinho aqui, ó. Aqui, de fato, aqui pra mim ficou claro que iria cair um pouquinho mais. Nesse aqui. Eu vou te falar o porquê. O que, que eu iria analisar, mano? Quando eu visse esse movimento aqui, micro, aqui eu ainda não ia estar imaginando um oco nesse momento. Eu ia estar pensando assim, ó. Ele rompeu aqui a máxima. O movimento pra mim é o que importa. Ou seja, é isso, né? Tá subindo. Show. Como é que eu começo a pensar em oco? Quando ele volta muito, quando ele mostra fraqueza, né? Tipo, por exemplo, fica testando o fundo. O que que é testar o fundo? Ele acabou de mostrar uma tentativa de rompimento do fundo. Dos vendedores ali. Então, aí eu falo, opa, cara, tem vendedor aqui na parada. Pode ser que o mercado ainda continue subindo, mas pode ser que ele não rompa mais essa máxima. E aí eu ia prestar atenção. Aí sim eu esperaria um oco. Agora, nesse cenário aqui, o que, que eu estaria pensando? É porque eu não tinha visto o índice antes, né? Mas eu ia estar pensando isso aqui, ó. Quando ele rompeu aqui, eu imaginava, vai tentar continuar o movimento, até que mude. Então, quando ele rompe aqui, assim, ó, faz esse movimento aqui, vem, renova a máxima aqui, ele tá acima, ó, se liga. Aqui, fez isso, ó. Ou seja, o fundinho é vir aqui, ó. Cara, que movimento é esse aqui, mano? Se liga só. Depois dele, que azeda pra mim. Alguém sabe me dizer que movimento é esse? Depois que ele me mostra É o do raio, não é? não sei. É? Não sei, eu tô aprendendo, cara. Me fala aí, galera. Não sei, mano, tô Queria aprendendo. saber, pô. Pessoal, na micro ele vai fazer a mesma coisa da média, da macro, não é? Tudo é igual. Então, o que acontece aí? Que movimento é esse? Alguém sabe? Quem já estudou toda a técnica aí? Pra quem tem o livro, é pra saber. Não precisa nem ser mentorado, hein? Como é que é? É o movimento, é o padrão. Depois que faz esse padrão, galera, ou ele vai reverter ou ele vai estourar pra cima, né? Se não fizer isso, ele vai vir romper o fundo. Esse padrão aqui eu chamo esse padrão de padrão do raio, né? Então, por exemplo, aqui quando ele deu esse primeiro start aqui, mano, aqui, ó, pensaria o quê? Pô, pode voltar, que até o momento aqui, né? Tu vendeu aqui, ele poderia voltar mesmo, dar essa queda aqui. Depois que ele faz assim, ó, dá o start 1, sinaliza, busca a liquidez aqui abaixo, né? E tenta subir, aqui ele não poderia voltar mais de jeito nenhum. Aqui que o mercado mostrou a rejeição, ó, dos compradores, nos compradores, né? E aí o que acontece, mano? Pra mim, ele azeda justamente nesse ponto aqui por causa disso.
Porque ele fez o high, era pra ele ter feito isso aqui, ó. Assim, ó. Vindo, subir, dar continuidade. Dá uma nova pernada dessa aqui, mano. Seria isso, ó. Isso aqui. Assim, ó, retão, entendeu? Tuf, tuf, tuf. Só que o que acontece? Deixa um topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Rompeu aqui o fundinho. Vai vir testar onde aqui, ó. Antes que isso vai seguindo, ó. Acabou de romper. Rompeu. Nesse candle aqui voltou, testou. Caiu de novo, rompeu aqui. Cara, na micro tem um topinho bem aqui, ó. Sacou? Essa é a micro do minuto. Ó, se você for analisar, você vai ver, ó. Ele tá caindo aqui. Só que a micro trabalha pra formar a média. Aí que tá. Movimento um pouquinho maior. Aí ele vai trabalhando aqui, ó. E aqui. Seguindo aqui o preço, aqui, ó. Dentro da linha. Vai ter duas linhas agora. Essa e essa. Então, tem esse movimento curtinho. E se ele acabar esse movimento curto, ele vai fazer esse outro movimento um pouco maior. Que provavelmente vai ser esse daqui, ó. Vamos ver. Tem aqui a linha. Que aí forma o oco, velho. Vai formar o oco mesmo, ó. Aqui. Aqui. Rompeu. Aí se ele volta por aqui na outra linha, ó. Que ele vai quebrar a primeira, né? Pode dar a venda. E prestar atenção do bizu das duas linhas. Pode ser que ele deixe um fundo mais alto. Um okoi também. Por isso que entra as obrigações do preço, velho. Por isso que as obrigações do preço, aí em todo momento você tem que estar olhando. Porque se ele não fizer a obrigação daquele movimento, do momento ali que ele estiver trabalhando, ele vai fazer o movimento contrário, velho. E não, se ele fizer o movimento contrário, também tem a obrigação. Senão ele volta. E é nessas obrigações que você vai observar. Por isso você vai marcar as regiões. As regiões aqui é pra você saber isso, porra. O que o mercado tem que fazer, aonde que ele tem que buscar. Quando ele buscar lá, o que ele tem que fazer, se não vai fazer um movimento contrário ou dar continuidade. Quando vocês estão analisando o gráfico aí, pessoal, vocês analisam dessa forma, observando as obrigações do preço, o que ele tem que fazer na micro, na média. Vocês já têm isso em mente? Vocês já aprenderam sobre isso? Como é que tá a evolução de vocês aí, galera? Assim, eu vou passando aqui, vou tentando ensinar aqui no YouTube, fazendo live, em tudo, mas eu não sei como que vocês entendem a parada, entendeu? Porque vai ter gente que vai ter um conhecimento X e vai ter gente que vai ter um conhecimento Y da técnica. Um mais avançado, outro mais iniciante, né? E o mais avançado, que mais entende da técnica, mais sobre os refinamentos, vai entender melhor do que quem é iniciante, entendeu? É diferente, pô, a percepção da técnica. Por isso tem que estudar, por isso tem que se refinar, né? Tá o tempo todo se aprimorando. Você tem que ser melhor do que você mesmo todos os dias. Marcelo, não, obrigações aí e um mistério. Não entendi, mano. Como é que é aí, Marcelo? Deixa eu ver aqui o dolinha. Não conseguiu renovar máximo, ó. Voltando, se rompe aqui, entra aquele negócio. Nesse rompimento de linha aqui, galera, esse é um rompimento de linha verdadeiro. Nisso aqui, ó, você vê, ele veio para romper, não fez ajuste na linha, veio, quebrou a linha, ó. Pra mim, eu iria considerar esse candle aqui, ó, como um rompimento da linha. Nisso, ele pode criar uma expectativa de um topo mais baixo. Só que, velho, não azedou, tá, galera? A compra aqui, do movimento do dia e tudo. Lembra que eu falo que é o movimento do dia? É muito importante. No movimento do dia, o padrão ainda não tá azedado. Porque ele tá assim, ó, ainda, ó. Ele ainda tá assim, ó. Ele ainda é um padrão comprador. É isso que eu quero dizer, ó. Aqui pra cá, daqui pra cá, ó. O fundo é esse, ó. Ele tá perdendo força. É um pullbackzinho. Por isso que aqui dá trades comprados, galera. Porque aqui é uma região compradora, tá vendo, ó? Aqui, ó. O mercado, ele vai ficar defendendo o preço justamente bem aqui. Os compradores, né? O melhor ponto pra comprar seria isso. Pode ver aí nos candles, né? Se ele rompe aqui, você só segue o preço, tá, galera? Esse trade aqui de topo mais baixo, ele não é confirmado, tá, galera? Ele é uma expectativa, porque ele não acabou o momento, não reverteu. É o movimento do dia que você segue, pô. Se você tá pensando em vender um negócio confirmado, um negócio mais claro, é só quando romper fundo, velho. É aí que tá o segredo da parada. Ó, Marcelo, deixa eu ver aqui, galera. As dúvidas aqui que o pessoal tá falando. As obrigações do preço pra mim ainda é um mistério, infelizmente. Não, mano, mas tem que aprender, velho.
As obrigações do preço é uma obrigação do trader saber. Entendeu? Senão você não vai conseguir seguir o preço da maneira correta. Ô, Vini, então, cara, Falei, Jeb. essa parada aí, mano. É que assim, como eu te falei desde o começo lá, uns 2 anos atrás, sei lá, um ano atrás, ali, quando a gente tava fazendo a mentoria lá, cara, eu me perco muito nesse negócio dos start, cara. E Aham. agora eu não vejo, ó, pegou 2.000 e pouquinho no bolso. Ó, e eu cara, eu sempre me perco nessas coisas dos start, cara. E daí eu não tô mais vendo start, não, mano. Eu tô vendo, tipo, essa parte aí da obrigação do preço e rompimentos de topo e fundo. Show. Cara, tô me baseando nisso no M1 porque o índice, ele tá, que eu só opero o índice, né? Então o Uhum. índice, ultimamente, ele tá bem sacana, né? Então você tem que pegar o que der pra pegar E partir já fora. era. Só que essa parte dos start ali, cara, que eu ainda peco muito, cara, em saber onde é que ele vai dar o start, se isso é Mano, um start, se não sabe é, qual tá é o ligado? bizu? Sabe qual é o bizu, mano? Você já segue o preço corretamente, pelo topo e o Aí eu fundo. fico O com start vai ser ansiedade. nesse topo que você marcar, esse fundo que você marcar, mano. Vai ser nessas regiões aí. Você vai se posicionar na zona de compra e zona de venda, nos melhores pontos, nas amplitudes. É só nesses pontos aí que esses candles contrários são válidos, entendeu? Antes dessas regiões, começa a ficar estranho, começa a ficar zoado. Por quê? Porque é muito arriscado. Ele dá um candle contrário, aí ser um pullbackzinho e ele continuar vindo na região. Então, ou seja, você marca o Uhum. topo e o fundo de referência, é próximo daquela região ali que candle contrário vai ser considerado como Vai start, ser entendeu, o mano? start. Só que Entendi, sempre mano. pensando assim, se der start 1, não é hora de entrar ainda, mano. Sempre dessa forma. Start 1, espera pra ver se vai dar o 2. Eu não entro no 1 se o meu stop, por exemplo, eu vou entrar aqui no 1 aqui, ó. É assim, ó. Vou entrar aqui no 1, meu stop vai ficar bem aqui. Velho, não é bizu. Eu não acho bizu, entendeu, velho? Não, fica Porque. muito caro também, né, mano? Não é nem porque é caro, não, mano. Pode estar baratinho, mas, pô, mesmo que seja barato, vai dar um mole de ficar perdendo dinheiro pro mercado de jeito? Mano, se ele dá o É. start 1, ele foi bem aqui que deu o pessoal começou a se posicionar, teve interesse. Véi, se não deu o start 2, tem uma grande chance mesmo dele voltar lá, velho. Tá ligado? Que é uma armadilha isso aí. Ele vai pegar a Tô liquidez, vai tirar ligado. todo mundo. E daí Aham. sim que ele vai andar. Só que isso vai acontecer em ponto estratégico do gráfico. Como que você vai identificar isso? Quando ele formar no movimento do dia. O movimento do dia, quando você vai seguir ele, é nele que vai dar a oportunidade, velho. Não é tipo, por exemplo, aqui assim, ó. Dá pra fazer. Mas não é, por exemplo, assim, ó, vou esperar ele chegar bem aqui assim, ó. E aqui que eu vou comprar, porque esse aqui é um ponto relevante do gráfico. Perfeito, é um ponto relevante do gráfico. É uma zona compradora. Show de bola. Mas se o mercado tiver aqui em colapso aqui, caindo aqui assim, ó, velho. Se você chegou aqui, deu só um candle contrário aqui, se você vir contra ele, cara, tu vai vir, tipo, tá tentando frear o trem, tá ligado? Vindo contra. É, não tem como não. É isso, pô. Aí não, por exemplo, chegou aqui na região que você identificou como comprador, o mercado reverteu ou começou a mostrar sinais de fraqueza, aí ele volta lá na região anterior, aí que acontece os starts, entendeu? Aí se acontecer um candle contrário aqui, ó, aqui não vai ser start, pô, porque não tá lá no, na região, entendeu? Você fala, não, mas já vai voltar a subir. Deixa ele subir, então. Não é aí que você tá querendo, não é aí que você tá imaginando. Não é aí que você vai entrar, pô. É sempre em ponto estratégico. Quando você opera em ponto estratégico, seguindo o movimento do dia, é pelo momento do dia que você vai ver esses pontos estratégicos, pô. Ó, Gesso, tem pontos da técnica que agora, de tanto ver o gráfico, é que começa a ficar mais perceptível para mim. Já estou com Elite desde 2022. Show de bola, Gesso. Tô ligado como é que é, mano. Eu também passei anos assim na escuridão sem entender essa porra. Não consegui entender mesmo, velho. Que nem o dólar aí, agora ele tá com uma obrigação de romper o topo, né? Bem do que você tá explicando, né? Deixa eu ver o dolinho aqui. Ele, Lá de ele, zoom. ele voltou na zona de compra, deu start, agora ele já era até para ter subido, Aham. Ó, pelo que eu já você vejo, né? percebe aqui que ele tá fraco, mas ele tá tentando subir. Essa região aqui, ó, enquanto não romper aqui, ele não muda no dia, velho. Por isso que eu falo pra vocês que o movimento do dia é muito importante. No momento do dia aqui, o dólar, por mais que ele esteja numa zona de venda aqui, assim, ó, eles vão ficar brigando no preço, porque no dia ele tá assim, ó. Entende? Ou seja, ele tá assim, ó, né? No caso, ele fez assim e voltou. Aí tá aqui agora assim, ó. O porquê que ele fica brigando aqui e não consegue já cair de cara? Justamente por isso, porque ele não rompeu aqui ainda, ó. Se no dia que ele fizer isso aqui, ó, pronto, pô, azedou mesmo.
vai entrar muito vendedor aí. Entendeu? Mas enquanto no dia ele tiver aqui assim, ó, o mercado vai empurrar ele pra cima, velho. Até que entre a força vendedora mesmo aí e reverta o preço, que é o que? Rompendo aqui esse fundo. Aí você vai seguir o preço. Se romper o fundo, o que você acha? Tá vendido. Você vai procurar por oportunidades de venda. Se romper o topo, tá comprado. Vou procurar sempre por oportunidade de compra. Até que rompe o fundo que você vai identificar lá como de referência, pô. Por que o nome é fundo de referência? Alguém já se perguntou isso? Porque ele é a Ele é o referência do fundo da preço. tendência. É, até exatamente. Ô, Vini, dá uma Pô, olhada lá no índice lá, que agora ele vou chegou mandar. naquela região, mano. Deixa eu ver aqui antes que. Aí sim. Ah, aqui, ó, tá dando Olha, ó, oportunidade, tá viu? vendo, mano? Mas se liga só, velho. É aí que tá o detalhe, pô. É aqui que tá o detalhe, mano. Se liga só, velho. Já reverteu, mano? A primeira reversão Ainda não. aconteceu. Que é no Kendo, né? Tem vários É, tipos de mas trade que ainda dá pra não ser reverteu. feito. Vamos comentar aqui esses trades, entendeu? Tem esse trade aí que já aconteceu. Não sei se vocês. Claro que vocês conseguem ver, né? Tem um trade que já aconteceu pela região, não é? É o mais arriscado que tem. Alguém sabe qual é? Já tá aí, porra. É o do próprio start. Que é a primeira reversão que acontece no gráfico. Pra depois vir reverter a micro. Que é qual tendência? Essa aí, ó. Do start, ó. Start 1, o 2, o 3. Reverteu a primeira tendência. Que se for subir, a primeira que vai reverter é a do candle. Aí logo em seguida, por isso que ele tem a obrigação de vir romper aqui esse primeiro topo, ó. Porque ele já reverteu a tendência do candle, agora ele tem que reverter a micro, porque senão ele vai voltar e vai continuar a micro, que é o que? Tá caindo. Ô, Vini, então esse primeiro topinho que ele fez aqui agora ali, depois do Isso. Start 1, tu não conta? Não é um topo que tem que romper pra falar, já reverteu. O trampinho aqui tá formando a estrutura Ah, pra aí sim vir reverter. O topo de referência é esse porque, mano, ele veio, voltou, caiu até aqui, ou seja, o movimento é esse, pô. é o Entendeu? topo de referência é sempre aquele que rompe o fundo daí, O né? anterior. É isso aqui, ó. Por exemplo, Pode, fez isso pá. aqui, ó. Pá, pá, caiu. Aí tem esse topo aqui. Aí ele vem e faz isso aqui, ó. Velho, o topo não é esse, mano. Se você considera esse aqui, você tá considerando esse aqui, entendeu? Presta atenção aí É, no viu? movimento, ó. Preciso tomar um chá aí, porque a ansiedade bate quando chega aí nesses momentos. Não, é aí que eu tô te falando. Tem a entrada, já deu a entrada. Aí tem a segunda entrada. A primeira é qual, mano? A primeira é essa aqui, ó. Vamos lá, como é que tá? A primeira deu start 1, o 2 você vai entrar no 2 ou no 3, né? Com stop técnico, abaixo aqui do fundo. Beleza, aí essa é a primeira entrada, a mais cara, porque ele pode bater e voltar assim, ó. Que ele ainda não reverteu, entendeu? Ele não rompeu aqui o topo. Aí depois vai ter a segunda entrada, pô. Pra quem tá pensando em compras ali, né? Que é o quê? Que é após a reversão. E aí ele vai romper aqui. Aí vai voltar lá novamente. E aqui vai dar start 1, 2, 3. Se não fizer isso, ele volta a cair. Assim, ó. Aqui nesse candle aqui. Se ele voltar aqui e não fizer nada, ele volta a cair. O topo de referência é esse. O tamanho do movimento ele foi ajustado. Vai ser isso aqui que você vai ter que seguir, ó. Até que ele inicie um pullback um pouco maior, né? Por exemplo, vir aqui e romper esse fundo. Aí tá vindo romper o fundo, seguindo essa tendência aqui. Conseguiu romper o fundo, aí ele, bom, faz assim, inicia um pullback um pouco maior. Esse é um pullback do outro movimento, ó. Você junta as tendências. Seria tipo isso aqui, ó. Aqui. Aqui. Aí ele vai reverter aqui, mas não quer dizer que já vai estar subindo. Não, pode ser um pullback para depois ele voltar a cair. Aí que vai entrar a paciência, velho. Na maior parte do tempo, pô, é ficar olhando o gráfico, velho. O trabalho do trader é ficar olhando o gráfico, não é só clicando. É, olhando o gráfico, você chegou na região ali, você identificou a oportunidade, você vai clicar e vai voltar a ficar olhando. Observando o gráfico, deixar ele andar. Não é assim? Então, por isso que não precisa ter agonia, velho. É só aguardar mesmo. Se ele não voltar nas regiões, você não faz nada. Você já tá operando enquanto você tá observando, velho. Pela cabeça do pessoal, tá operando tá clicando ali, tá posicionado. Mas enquanto você tá concentrado, fazendo suas análises e tudo, você já tá operando, pô. Aí você vai chegar ao ponto que você vai clicar, né? Que você vai identificar a oportunidade. Ó, esse índice aí tem que tomar muito cuidado com ele, hein? Que ele também quebrou a linha aqui, ó.
o índice. Deixa ele formar a tendência no dia, vai ficar mais claro, velho. Esse aqui é só a tendência micro aqui. Não tá tão interessante ainda não, o índice. Vini, a obrigação depois que dá o start 3 é romper o primeiro start 1 ou start 2? O start 1, porque para dar o start 3, ele tem que romper o start 2. Entendeu? Não sei se você entende muito dos start. Entende, Marcelo? Você já tem o livro? Já mentorado? Como é que tá aí? Ou você só pegou lá do YouTube? Então, lá no livro ele explica bem certinho, mano. Vai olhar lá e depois olha no gráfico e vai observando isso acontecendo, sabe? Praticando, tirando as dúvidas, que aí você vai começar a compreender como que o mercado ele anda, tá? Enquanto ele tiver embaçado, pessoal, não precisa fazer nada, sabe? Não precisa ficar procurando trade. Não, a gente não procura trade, velho. O trade aparece. A gente faz as análises, ele chega nas regiões e ele vai sinalizar. Sinalizar é isso que eu falo, de aparecer. Você não vai ficar procurando por isso, né? Tipo, que eu tô procurando por venda, tô procurando por compra. Não, moça, ainda tá estranho, tá feio, tá de lado, ó. Tá uma briga da porra aqui, ó. Pra que que eu vou ficar dentro dessa briga? É, Billy, que nem o índice, né? Ele abriu lá para cima, ele confirmou esse fundo que ele está Fundo agora. mais alto, agora E, confirmou. ele está nesse fundo. Então, essa caída, até então, dava para ver como um pullback, né? É, um pullback, Agora, exatamente. Aí o isso. que o povo confunde, Adriano, é isso aqui, ó, que rompeu a linha. Entendeu? Aí para de considerar a É, compra, mas é válido. É região, velho. porque, ó, posso Por desenhar? favor, mano, fica até melhor. Tá, porque, ó, tipo assim, a gente tinha esse, tá, o que eu vejo que eu aprendi com você, tinha esse fundo, eu tava marcado só ele. Aí Show. ele abriu fazendo esse movimento aqui, beleza. Então eu posso olhar esse outro fundo aqui, Uhum. né, que ele já se tornou importante por causa desse movimento. Então, se ele tá no momento aqui que ele está desenhando um fundo duplo, e aí ele tem Show. que mostrar, de preferência, ele tinha que romper esse topo aqui, para realmente confirmar que vai subir. Isso. Porque tem um outro porém. Se apagar tudo para trás, tudo, ele tá caindo no momento, né? Ele tá fazendo isso daqui, ó. Exato. Então, tipo assim, ele pode continuar aqui caindo e boa. Marca um Então, no ponto aí que ele pode momento, formar um oco, mano. Pra mim. quer Onde é que ver? Eu seria vou um oco apagar, aí agora? Que ele pode. Você vou tem que colocar prestar aqui. atenção aí nesse momento aí. Vou colocar aqui. Se ele travar aí e começar a voltar forte, é grande chance de ser um oco, entendeu? Se É ele porque vem, se a deixa gente, esse oco e rompe o fundo, o que, que você vai imaginar? se ele rompe, aí ele tá caindo mesmo. E aí, qual o É tamanho de porque movimento se você vai desenhar seguir? só um movimento, ó, seria tipo isso daqui. Se esquecer tudo para trás, ó, topo mais Aham. baixo, a Exato. amplitude do pullback Show. e vai cair. Se esquecer tudo que ele tá, não importa. No Só o movimento do movimento dia. do momento. Exato, É, pô, do que ele pegou o tá bizu. mostrando, que ele desenhou agora, esquecendo tudo. Aham. E aí ele vai Dá de para fato comprar? formar uma estrutura. Não. Aí ele vai de fato Sim. formar uma estrutura no dia, que é essa estrutura aí que ele vai tentar seguir, vai estar a força do preço. Que horas que isso vai Que é acontecer, mano? muitas. É quando ele vier e romper o fundo ou o topo, mesmo que ele fez agora, no dia. Que horas que vai acontecer que você acha daqui a quantos minutos que pode acontecer isso aí? Lá pelas 10, né? É, por aí, ele vai pegar Então, um lado, 10, 10 e meia ali. Eu, pra assim, olhando o que, que tá acontecendo aqui agora, umas 10 e meia, 10 e 20, por Eu ia aí falar ele... umas 10h28 por aí. É normalmente 10 porque ele dá a a Vale e pancada, a depois ele Petro se estão ajusta e tão vai. demorando muito para abrir, cara. Então, Eles pô, ele... demoram muito para Eu acho que ele soltar vai os decidir contratos aí, lá. mano. Eu acredito que ele decide aí. Aí no dia que vai. O Adriano comentou aí, ele pegou o bizu que eu queria passar. Todos os dias, né? Tem muito tempo que eu tento falar isso. É igual eu falei, tem gente que vai entender, tem gente que não vai entender, justamente pela bagagem, pô. Por estar ali, velho. É o entendimento da técnica, como que a pessoa enxerga o gráfico. Então, por exemplo, assim, esse aí que ele falou, esse é o bizu, pô. O movimento do dia, velho, ele vai se desenhar. Eu falei em outra live lá, que eu tava brincando lá com vocês, que parece que é um robô, porra, desse gráfico, por causa disso. Quando ele pega uma direção assim no dia, ele forma uma estrutura, ele vai tentar seguir aquilo lá. Como é que é formar uma estrutura? Ó, no dia aqui, já tem essa estrutura formada no dólar, no índice. Ele tá assim, ó. Ele veio aqui, né? Aí subiu, Subiu, aí rompeu ele a fez isso mínima. aqui.
Aí tá assim. Aí tá assim. Seria como se ele tivesse um topo aqui, né? Assim, ó. Puxar aqui pro lado, ó. Aqui, aqui. Show. Aí ele vai formar a estrutura agora, ó. Se ele fizer isso aqui e cair. Vai formar no dia o topo. Topo mais baixo. Dois topos. Aí eu vou poder fazer o quê? Marcar uma linha. Fundo, dois fundos. Formar uma estrutura assim, ó. No dia. Se fizer isso no dia, tá aí o lado que você vai seguir. É difícil identificar isso, galera? Ou é só ter paciência? Não, é só ter paciência. Agora me deu uma claridade no negócio aqui. Você não tem noção, mano. O negócio que me deu uma claridade aqui. Porque eu tava, enquanto você estava falando ali, eu tava pensando, pô, cara, por que que eu ganho tanto dinheiro com pullback e eu não consigo visualizar esse negócio de ficar acompanhando tendência? Eu pego os pullback e faço grana, o resto eu nem me mexo. Agora vamos ver se dá pra mudar o negócio, mano. Tem que ir refinando, mano. É foda que tem muito Você detalhe lembra que você vai aquele dia que eu passando te e vai mandei? esquecendo, entendeu, mano? Você lembra aquele dia que eu te mandei que eu fiz 20k lá, Aham. Vini? Foi um Lembro, pô. pullback. Eu tava pensando assim, pô, vou pegar o pullback, né, mano? Só que o pullback, Não, também foi do caralho, né? meu Deus, mano, foi sorte também de os bancos tudo entrar, né, mano? Tá louco, aquilo Deu lá foi quantos pontos daquilo loucura, ali, velho. mano? Foi uma Cara, lapada, deu velho. mais de 1000 pontos. Tá, porra. Foi. E Foi, eu tava foi. pesado, cara. Eu tava pesado. Eu Uhum. tava com mais de 50 Tô vendo. contratos, mano. Nossa, doido. Tu é doido, velho. Foi. Eu acho que eu tava com 90 contratos, cara. 90 Esgramou. contratos, é. Foi rápido, É, não daí foi, deu mano? 20 mil e Da pena. Eu 400. lembro. Foi, pô. Ah, Foi porra, numa vela de lapada. 5 minutos, cara. Pois é. Foi só uma Eu, vela? foi uma vela e meia daí. Puta que... Uma Olha, velho, vela e meia. caralho. Puta que pariu. Em 5 É uma minutos, mano. loucura, mano. Foi loucura. Só que assim, ó. Foi na pensativa de um pullback, cara. Pra pegar ali, Aham. sei lá, seus 300, 400 pontinhos, entendeu? Aí eu Ou... pensei, vou enfiar a mão aqui, stop tá curto mesmo e Uhum. vamos. Cara, quando abriu a segunda vela de 1 minuto, meu amigo, explodiu de um jeito. Aí agora eu tô começando a entender uma parada aqui que tô vendo o movimento aqui. Tu vai juntando as peças do Então, quebra-cabeça. Se liga só, mano. pô. Tem dois movimentos aí, um cortando o outro. Você sabe analisar eles? Tem a micro e a média aí sendo... A micro tá trabalhando pra tentar formar a média ainda no dia. A média do dia ainda não tá formada. Você consegue ver isso? Assim, eu batendo o olho A- aqui eu consigo ver, velho. A Agora eu micro tô e a média. conseguindo. Você consegue, né? Depois daquele Agora eu tô exemplo lá. conseguindo, mano. Aham. Tem a Agora eu tô expectativa conseguindo. de romper o topo e o fundo. O lado que ele for, ele vai formar a média. Você consegue ver, Aí, né? aí, aí ele tá dando uma trabalhadinha que ele pode estar formando um pullback pra queda, tá Então. ligado? Tipo, ele pode estar indo num pullbackzinho aí, até mais ou menos aquela região ali de cima, ali onde ele fez aquele topinho que veio caindo com força, tá Show, ligado? show. E aí ele pode vir querer tentar testar rompimento de fundo, né? Porque a gente nunca sabe o que que acontece nesse índice Aham. aí. Ó, mano, então vamos Ó, refinar um pouquinho mais a técnica aqui. Agora aqui, nesse cenário aqui da micro, a gente vai criar as duas expectativas, né? Se ele for romper a máxima ou for romper o fundo, deixar um topo mais baixo. Aí, seguindo isso, a gente vai refinar aqui, seguindo a micro, a gente vai seguir a micro aqui agora, velho. Pra gente poder identificar se ele vai... vou apagar essa linha aqui, tá? Vou marcar só os topos aqui, galera. Sabendo, eu já tenho na minha cabeça aqui que ele pode travar ali no meio do caminho ou vir buscar a máxima aqui. Às vezes eu não preciso deixar marcado, eu já bati o olho, já tô ligado. Aí, beleza. Eu vou seguir aqui a micro, entendeu? Como assim, pô? Cara, se eu fosse seguir aqui fazendo, por exemplo, fazer scalp. O scalp aqui no movimento do momento é assim, seguindo isso aqui, ó. Ou seja, se ele for mudar, ele tem que mudar esse padrão aqui de alta, ó. Ele tá no padrão de alta, rompendo a máxima, isso aqui é a micro. Romper um candle, dois candles, já rompeu o topo, já tem expectativa de um fundo mais alto. É isso, certo? 10 horas agora, né? Tô ligado, pô. Tu vai ver, vai começar a tentar tomar um rumo aí. Aí, beleza. Nisso aqui, eu vou observar agora as obrigações do preço, pô. É o tempo todo. Por exemplo, galera, rompeu aqui a máxima. Ele voltou aqui. Os vendedores, se eles forem deixar o topo mais baixo aqui, tem a obrigação de romper esse fundo. Então, se romper esse fundo, eu já sei que os vendedores entraram em ação, conseguiram concretizar a obrigação deles. Se eles não conseguem romper o fundo, aí vem aqui, dá start 1 aqui, 2 aqui, 3 assim, ó. Cara, provavelmente ele vai dar uma nova pernada dessa aqui, ó. Ele tá dando start 1 indo embora, start 1 indo embora, start 1 indo embora. Beleza, vai tentar dar uma nova pernada, dando continuidade no quê? No movimento em vigor do momento mesmo, de fato.
O movimento que tá seguindo é esse aqui, ó, galera, ó. Ele tá trabalhando dentro dessa linha aqui, ó. Entendeu? Tem essa outra aqui também, tá? Tem que prestar muita atenção. Pra não azedar aqui. Às vezes bate nela, volta tudo e a gente não percebe. Mas o movimento que tá seguindo aqui em direção é subindo, ó. Os candles verdes aí, ó. Entendeu? Aí ele vem, se ele for cair aqui, for começar a perder força, ele pode também formar um oco aqui, ó. Que ele começa a deixar o oco aqui, aqui, entendeu? E aí ele volta a cair por aqui também. E aí nisso eu vou seguindo a média com a micro. Você vai percebendo que a média tá trabalhando, a micro tá trabalhando para formar a média. Cara, isso aqui pra quem não estudar, véio, nunca vai compreender, pô. É uma parada simples, mas não é simples, pô. Quando você entende, você vai ver, cara, entendi, pô. Quando tu entender mesmo, no dia que você conseguir entender assim, não sei se todo mundo aqui que tá aqui na live consegue entender, analisar o gráfico dessa forma. Com a micro junto com a média. Mas quando você conseguir entender mesmo de fato, esses detalhezinhos da técnica aí, você vai ver que faz muita diferença, velho. Você consegue de fato perceber. Aí você vai conseguir filtrar os trades, vai conseguir, de fato, você vai saber qual tipo de movimento você vai estar operando, entendeu, velho? Porque tem vários movimentos, galera, no gráfico. Só que eles trabalham juntos, certo? Em determinado espaço de tempo. Por exemplo, velho. Vamos bater aqui na tecla aqui. O que é o Price Action, pô? Price Action, turma. O Price Action, ele é a ação do preço no tempo, né? Então eu quero pegar uma ação do preço em um espaço de tempo, pô. Isso que você vai buscar no Price Action, no Day Trade aqui. Você quer pegar uma ação, uma movimentação em um espaço de tempo. Como assim, Vinícius? Não entendi ainda. Cara, por que tu acha que tem tempo aqui? Tempo e a cotação aqui. Pra você ver, ó. Por exemplo, um espaço de tempo. Eu quero pegar um movimento em um espaço de tempo de 10, 15 minutos. Cara, você vai olhar aqui qual a movimentação que ele está fazendo nesse espaço de tempo. Qual a tendência nesse movimento, nesse tamanho de movimento, entendeu? Você vai vendo que é um micro movimento, um movimento menor, porque é um espaço de tempo menor. Ele não é um movimento macro, porque movimento macro demora para formar. E aí nisso você vai ver o tamanho do movimento. Você pode especular. Por exemplo, eu quero especular no espaço de tempo curto. Você vai fazer scalp ali, né? Então, se você está seguindo aqui o preço, você vai ver que, deu aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. 380 pontos, 6 minutos. Então, espaço de tempo de 6 minutos aí, o mercado tá andando em torno disso aí. Tá, galera? 6, 10 minutos ali. Você pode pegar uma movimentação nesse espaço de tempo. Aí é que você vai ver se vale a pena ou não. Qual movimento você quer operar? Se é esse aqui, ou se você quer operar esse outro movimento aqui, maior, né? Que tá tentando se formar. Aqui, inclusive, já Bateu bateu aqui naquela já. região lá e tá, Na tá segurada. enroscado. Exatamente. Aí nisso que eu tô te falando, você vai operar um espaço de tempo. Ó, por exemplo, esse espaço de tempo aqui do movimento médio. Ó, já é diferente, tá vendo? Quantos minutos, galera? Vocês acham? Tá aí, ó. 30, 40 minutos, um espaço de tempo. Então, por exemplo, daqui meia hora, ele pode estar definido. Que horas que vai dar? Se ele for fazer um movimento médio aí. 10h30. Olha aí. 10h30, por aí. Ele vai ter formado no movimento médio. Por exemplo, ele vem caindo aqui na micro. Ele não consegue segurar aqui. Ele tem uma chance de segurar bem aqui, tá, galera? Pra ele continuar o movimento aqui anterior. Aqui o pessoal fez a venda. Start 1, 2, o 3. Se for azedar, ele tem que vir quebrar aqui. Aí nisso aqui, se ele vir aqui romper, pá, voltar e cair aqui, ó. Pessoal, ele acabou de fazer o movimento médio. Aí o movimento que vai estar em vigor é esse aqui, ó. Eu iria seguir esse movimento aqui, ó. Aqui pra cá. Tá? Se ele volta, ia dar uma oportunidade aqui pra seguir o preço. Aí aqui seria o segundo teste. A segunda prova do dia que ele teria que passar. Aí ele chegaria lá e ia fazer esse teste, pô. Tem que passar. Como que os vendedores passariam nesse concurso aí, galera? Nesse teste. O que eles teriam que fazer? O que você acha? O que você acha pra passar nesse teste aí? O que vocês acham?
Hein, turma? Os vendedores têm que vir romper fundo, né, Tem cara? que romper o fundo, pô. É a mesma coisa que vai acontecer Tá aqui vindo agora, com ó. força Tem aí, que vir e mano. Vamos romper o ver. fundo. Aí o que acontece? Se ele rompe o fundo, desse aqui, esse primeiro ponto, ele reverteu. Aí ele vai continuar esse momento aqui. Se ele chega aqui, bate aqui, já quer dizer que o mercado tá comprado. Se ele volta aqui, não quer dizer. Ainda vale a pena fazer o trade aqui se ele der oportunidade. Porque ele testou, não conseguiu romper de primeira. Ele volta, pega a liquidez e tenta novamente romper, se ele tiver força. Só que ele volta lá na região que anteriormente empurraram o mercado para baixo. Foi bem aqui que iniciou a queda. Start 3, por exemplo. Foi bem aqui. Aí ele vem caindo. Aí ele volta bem aqui. Por isso que um Start 3 junto com o candle de referência, não de forma zona, é nessa região que o mercado fica batendo e tentando voltar a cair ou subir, né? Então você presta atenção nessas regiões. Ó a briga aí, galera, ó. Ô, Piri, e o índice estaria numa obrigação aí dos starts, né? Do um, 2, 3, romper esse fundo aí que tá marcado, né? Esses starts, 1, 2, 3, como assim, mano? Aonde? Ó, Compra, vende? peraí, deixa eu ver se deu. Não, não deu que mudou o candle de referência lá em cima no ombro, né? Da venda, você tá Não, falando? é da venda. Ele deu Ó, start start um, um, voltou só no 2, 2, 3. deu 3 lá embaixo, já não compensando entrar. É, aí vai Agora do ele tem que gerenciamento. continuar. Isso, tem que É, continuar. tinha que ter entrado no 2, né? Aham. É, aqui era o bizu entrar é no 2 mesmo, velho. Que aí você se isca um pouquinho, que ele já tá na região, né, velho? Ele ia tocar bem na região. E aqui também É, tinha 100 LTB, pontos ele já lembra? ficava longe. Aqui, ó, aqui tinha LTB também, ó. É, tinha Aí você duas coloca confluências, aqui, né? ó, um pouquinho fora aqui, ó. Não precisa colocar aquele stop, ó. Vou colocar um stop de 200 pontos, pra ficar bem aqui. Nossa, aqui ainda tá um lugar ruim, do mesmo jeito. Se o stop for grande. É, eu medi aí, uns 70 pontos já dava. É. 100 pontos, vai para. Ó, Marcelo, para ver esse movimento médio, será mais fácil um tempo maior, como o 15 minutos? Não. No 15 minutos nem vai ver. No máximo 5. Mano, vendo as suas explicações e comparando com as dúvidas da galera, o que eu tenho assim de experiência é que o nosso maior problema não é o entendimento da técnica, velho. O nosso maior problema é a ansiedade e o medo de perder uma oportunidade. E aí, nessa de medo de perder a oportunidade, enxerga a oportunidade onde não tem. E aí, quando entra, você arrisca demais, velho. Aham. Pô, concordo 100% com E você, quando velho. tem, não entra. E sabe qual é? Quando você vê a oportunidade, Exato, Adriano. E quando a oportunidade aparece, você não entra. e você vai contra isso, tá ligado? Por exemplo, assim, eu vi a compra aqui perfeita, tendência de... Não, só um exemplo, tá? Vou colocar aqui. Deu aqui a venda perfeita aqui, pá, topo mais baixo. Show de bola. Aí você fala, cara, vou vender. Aí tu não consegue vender. Aí tu, pô, caiu. Eita, pô. Eita. Acho que não vai romper esse fundo não, ó. Aí tu, vou comprar. Aí tu compra, ele, tuf. Ou seja, tu viu que a tendência era de baixa, você não apenas não conseguiu pegar o trade, era pra tu só ficar de boa, fora mesmo. E aí não, você vai tentar procurar o trade aqui. Moço, tanta gente que vejo fazendo isso aqui, tentando pegar contra É isso o aqui. chamado viés, né? Isso A aqui pessoa vai está dar ruim, pô. enviesada. Quero comprar e não enxerga que o negócio está caindo, eu quero comprar e está caindo, eu quero comprar e está caindo. Exato. Fica enviesado. E é outra coisa, a pessoa não entende dos start, que você tem que seguir o preço, né? E acha que qualquer candle contrário é start, mas não é, velho. Muito candle assim em região, não é tipo, chegou aqui, os caras estão comprando cabuloso. Aqui pode ser o pessoal só realizando mesmo, porque deu a pernada já, chegou no primeiro ponto. Aí pode ser que busque só a liquidez até aqui e depois ele caia mais. E aí você, não, vai voltar tudo, não sei o que. Dá pra fazer, pô, mas é mais arriscado, entendeu? É melhor seguir o preço. É melhor seguir o preço, principalmente pra E quem tá quando ele começando. continua caindo, você não assusta, né? Porque, tipo assim, você tá lá, você fala, tá num fundo, eu não vou comprar, mas também não vou vender ali. Aí ele vai e rompe, você fala, tá bom. Uhum, Tipo, uhum, tá caindo, continua caindo, não, não te surpreende. Quando você quer fazer exatamente. pela contramão, você fala, vai subir, fazer um pullback, romper topo. Aí ele vai e rompe fundo. Aí você, putz, não devia ter entrado porque tava caindo. Pois é, exatamente, mano. Aí você vai contra isso e você acaba se estrepando. Sendo que o bizu é você seguir o preço. Se tiver feio, por exemplo, o mercado tá na tendência de alta, você sabe que tem que comprar, mas no Uber não te dá a oportunidade.
é só você não entrar, velho. Mas aí você vai ficar procurando por venda? É doido, né? Entendeu? Não E dá pra quando isso, você não. vê a tendência do dia, até se você entra num lugar que nem eu entrei aquele dia lá, não era um lugar muito bom, mas seguindo a tendência e até nos topos e fundos menores, ele continua. Ele Aham, continua. Mas às vezes exato. você está contra, mesmo que você entrou num fundão maravilhoso, que nem você mostrou de exemplo, você está contra, ele vai e rompe. Porque ele É, já está caindo. tá caindo, exatamente. A força vai estar a favor daquele último movimento, velho. Esse é o bizu. É isso que você tem que seguir. Se você tá fazendo day trade, né? A força sempre vai estar no movimento do dia, velho. Então, pela tendência do dia ali, é onde vai estar a força. Então, por exemplo, se ele vem aqui subindo aqui, seguindo essa linha aqui, assim, ó. Rompe essa máxima aqui. Assim, ó. Rompe a máxima aqui, ó. Faz assim, sobe. Véi, pra mim, ele vai continuar assim nesse movimento aqui, ó. Da linha. A primeiro momento eu não vou estar falando, ele vai voltar bem aqui, que é aqui que eu vou comprar porque o movimento é esse. E aí que eu. Não. Eu vou seguir o preço, velho. Sempre pelo último momento, sempre pelo último momento. Eu vou seguindo aqui, ó. Se ele tá seguindo essa amplitude aqui assim, ó. Eu vou seguindo aqui assim. Até que, se ele vir aqui, caindo aqui, rompe aqui o fundo. Ah, já. Opa. Agora vou ter que aguardar um pouquinho mais, que vai demorar um pouquinho o movimento ser formado. Porque ele vai fazer um movimento maior. Se você tiver paciência, você vai ver ele formando. Você vai identificar a oportunidade. Quando você tem paciência mesmo, galera, você fica prestando atenção aqui, focado, velho, você se conecta de fato com o gráfico, entendeu? Você percebe, velho. Você vê quando não vai, você percebe quando tá azedando ali a parada, quando tá indo legal. Você percebe pelos candles, velho. Parece que ele tá falando com você mesmo. Marcelo, para pensar em venda agora, só se romper a micro, esperar a volta e entrar, é isso? Exatamente, mano. Esses outros trades aí que acontecem é tudo expectativa. Marcelo, é os mais arriscados que tem, que é o que você faz só porque tá na região. Mas se você quer ver o mercado voltando a cair de fato, você tem que esperar a reversão nesse momento aqui, ó. Entendeu? Aqui é trade de expectativa, porque ele ainda não reverteu aqui. Ele tá vindo pra cima, pô. Agora, quando ele romper aqui os fundos aqui, isso aqui, aí ele muda mesmo lado. Aí azedou mesmo, os compradores, mercado, os vendedores tá dominando o mercado. Pelo menos até aquele momento, né? Pode ser que ele venha a cair, a subir depois, né? Aí você vai marcar o topo de referência e você vai ver o que ele vai fazer. Deixa eu ver o dolinho aqui. O dolinho acabou Vini, o índice conseguindo. deu falso start aí nessa volta, né? Deixa eu ver aqui. É, esse aqui é falso start, mano. Falso start. É, eu tava olhando. Falso start. Ó, esse aqui já é, porra, bem suspeito também, né? Vamos ver como é que vai ser aqui o Keno. O Mas start se ele ainda fosse continua arriscar, sendo aqui, ó. valeria mais pensar em vender, né? É, Aí. aqui é mais expectativa, só lidar com isso, mano. Por exemplo, aqui, se você vendeu aqui, seu stop tá aqui, ele começa a andar, que chega nesse primeiro ponto, é só você não deixar mais ele voltar, pô. Se ele volta É. aqui, por exemplo, igual aqui, esse aqui, ó. Você vendeu aqui, aí ele caiu, tocou. Aí você coloca aqui no 0 a 0, faz parcial, alguma coisa assim. E ele volta, você sai, moço, porque fica arriscado, porque pode bater e voltar. Mas se não, se ele bate aqui, fecha. Aí no outro candle ele faz isso aqui, ó. É válido fazer esse trade, só que você só tem que saber que é mais arriscado, pô. Igual eu tô falando, tem vários tipos de trade, velho, dá pra fazer. Só tem que saber qual tipo de trade você tá fazendo. O ruim do pessoal é que o pessoal faz um monte de trade e nem sabe o que, que ele tá fazendo. Eu ia fazer, mas não fiz por causa do falso start. Aí eu falei, vou esperar mais um pouquinho. Foda desse start verdadeiro é o tamanho do bicho, velho. Não, aí já não dá mais, não. Não, eu ia no rompimento desse Kendo aí, esse. Ah, esse que enxugou aí, esse martelinho em cima, esse doji. Esse. Né? É, Vini, é isso aí que eu Esse tô aqui. falando, ó. O Ó. bichinho vai, 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 chega na região, não dá nem pro cara visualizar nada pra entrar. Ele já vem moendo já, velho. Então, mano, Complicado, não né? precisa ficar visualizando isso aqui, entendeu, mano? Não é qualquer É, pois candle é. que, ou região que você vai ficar procurando por isso. Isso aqui é só pra quem tá querendo Onde fazer ele de segurou ali, expectativa, ó. tá ligado, mano? Onde ele segurou ali embaixo ali, ó. A linha? Mas ele Na estava na linha. região do É, tô oco, ligado. né? Tipo assim, podia até Aham. vender só por contexto, pôr o stop, a entrada ali, o stop acima, não precisava ser Exato, acima do mano. Dá pra topo fazer, e pô. já era, dá para fazer. Dá pra fazer. Se tiver no seu gerenciamento, se você estiver querendo correr o risco. Véi, esse tipo de decisão aí, véi, é cooperador, véi. Só que aí, igual eu tô falando, tem que pensar a longo prazo, véi. Se você tiver ficha pra truvar aí, enfim. Se você for fazer só 2 três no dia e você quer um negócio mais confirmado, mais claro,
Não é esse tipo de trade que você vai estar procurando, né? Até porque você nem vai procurar o trade, ele vai aparecer, vai ficar mais claro. Que ele vai começar a romper aqui, ele vai decidir no dia, velho. Quando ele decidir no dia, vai ficar claro, entendeu? Pra seguir, sem agonia, sem pressa, pô. Só seguindo aqui, ó. E sabe que eu acho, tipo start e marcação, se você segue a tendência do momento, até suas marcações e a maneira de você pensar no start vai estar diferente, ele vai estar relacionado à tendência do momento. Uhum, Então, tipo assim, você vai pensar, tá caindo, então quero start de venda. Você não vai ficar pensando em start de compra. exato, E aí pô. as linhas de tendência, tudo você já vai pensar, independente da linha de tendência, ele está caindo. É mais fácil Uhum, pôr uma linha de tendência contrária e vender, no caso estiver caindo, do que pensar em seguir só a linha de tendência de alta que foi quebrada e você fazer uma compra, sei aham. lá, porque quebrou a linha. Não, tem que seguir o preço, velho. Acho que filtra bem, né? Seguir o preço é o bizu. Seguir o preço é isso aí. Você vai vendo qual o movimento que ele tá fazendo aqui no momento, tentar pegar ele. Aí tem as linhas contrárias. As linhas contrárias você opera contra ela, né? Que vai formando topos de referência, o fundo. Por isso que é bom deixar formar um movimento médio, que num movimento médio ele já dá muito ponto. Por exemplo, ó, se ele der uma nova pernada dessa aqui, velho. Se ele começar a dar pernadas dessas aqui assim, ó. Olha, 780 pontos. Nem precisa pegar isso tudo, velho. Né? Se ele der menos aí, quando ele começar a formar assim os movimentos assim para baixo, cara, só precisa pegar uma pernadinha. No movimento menorzinho já vai ser diferente, vai precisar pegar 2, 3 trades. E aí, por isso que eu tô falando, você que vai Esse Kendo filtrar aí isso. deu quase 250 pontos, dava para fazer parcial se fosse com 150 para proteger no 0 a 0. Vocês têm várias estratégias e tá esperando. Uhum. E ver se ele vai reverter ou não. O ponto aqui, galera, não tá errado não de fazer vendas aqui. Esse ponto aqui é o ponto vendedor mesmo. Aqui, a zona de venda aqui. Aqui já é um ponto comprador, ó, diferente daqui. Você vê, né? Por isso que o mercado ele bate e segura a linha. É uma parede, né? Ele bate, segura. Mas se ele bate, segura, tem a obrigação de vir romper o topo, ele não rompe o topo, deixa um topo mais baixo, vem pra romper o fundo e consegue, segue o preço, velho. Vai guiando aqui, ó. Você fala, cara, tinha a obrigação de romper o topo. Não rompeu, veio, rompeu ali, rompeu o fundo. Opa, mudou. Mudou. Não tá mais subindo. Começou a formar um LTB aqui, opa, mudou. Entendeu? Mudou. Seguiu o preço. Certo? Então, Aí, nisso aí aí a gente consegue acompanhar ele. Pode falar, mano. não, que podia ser um oco confirmado aí, né? Uhum. Podia estar fazendo um oco confirmado da tendência de baixa, aí seria bem melhor. Aí ainda é expectativa, né? É, de expectativa. Se ele Enquanto não tivesse romper rompido o fundo. fundo, ó, aí era para sentar o sarrafo aí, sem É. dó. Perdendo ou ganhando, tinha que entrar na operação. É, exatamente. Aí você tem esses dois tipos de trade também, ó. Tem esses da expectativa. Vou falar que é errado? Nunca. Fazer o trade ali só é mais arriscado, não é? Aí tem o confirmado, que é o que quando rompe o fundo, que aí mostra mesmo assim, ele começa a azedar, pô. Os compradores tinham obrigação, não fez isso, começa a embicar pro outro lado, velho. Mercado, entendeu? Os vendedores, os compradores perdem a confiança, os vendedores dominam o mercado. E aí ele vai te mostrar isso nos candles. Tá bom? Pessoal, deu pra pegar um bizu aí hoje? Gostaram da live de hoje? Oxi, deu bizu pra caramba, velho. Ô, tamo Pra junto ganhar aí, galera. dinheiro. Tamo junto, tamo junto. Eu vou encerrar aqui por hoje então. Tamo junto aí. Ó, o mercado tá quase decidindo aqui, vocês já estão ligados, né? A gente comentou sobre isso. O lado que ele for romper aí já provavelmente vai dar uma andada. O dólar também já tá tentando pegar o seu rumo aí. Você pode ver o horário aí, ó, às 10h20, já tá começando a pegar o lado no movimento do dia. Aí você vai seguir isso. Se mudar, você muda o pensamento. Você segue o preço, velho. Não fica com viés. Ah, eu quero comprar. E o mercado tá vendido, você tá querendo comprar. Não. Tá vendido. Não, quero comprar. Não, pô. Tá comprado, quero vender. Não, segue o preço, mano. O que ele te mostrar, o mercado ele é É, visual. e o dólar chegar lá no topo, lá é assim, é quase certeza que pelo menos lá no topo ele vai chegar. É, ele Pode vai vir. enrolar, mas ele chega lá, né? É, ele vem Acreditar. daquele modelo dele, né? Bem É, devagarzinho. ele Só que tava ele a vai tendência subindo. meio feia, né? Tá, velho. Meio fraca. Mas tá indo, entendeu? Topo e fundo. É, Sempre topos e fundos mais altos. Você pode ver aqui pelo movimento do dia, ó. Como é que deixa eu apagar aqui, ó. tá valorizando, né? Aqui, ó. É, ó. Tá subindo, pô. Ó. Aqui. Aqui. Tá subindo, tá vendo? A linha, a seta, né? Tá te indicando, ó. Tô indo pra cima.
Ó, Hélio, show, pena que cheguei atrasado. Você vai disponibilizar essa live no YouTube? Não sei, bora ver. Será? Pessoal, tamo junto aí. Um abraço, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha Ô, conseguido te ajudar aí. Pode falar, mano. Pode Quando você falar. vai abrir desculpa, desculpa. Pode falar, pode Quando falar. você vai abrir a sala para mês que vem? Mano, todo dia primeiro, vou fazer todos os meses, dia primeiro até o dia 5. Ficar padrão, tá? Aí todo dia 5 eu Ah, vou tá. iniciar. Dia primeiro, dia Dia 5. Vai primeiro ser você já 5 abre dias abertos para só. entrar. Tá Entenda. bom, tá bom. Exatamente. Beleza? Aí pra quem quiser estar lá comigo o mês que vem, o mês inteiro. E pra quem não tem conta lá na Toro, criar conta na Toro, galera, você pode ganhar a sala ao vivo. Tá bom? Pra quem ainda não tem lá, quer Ótimo. migrar ou quer apenas ter mesmo pra ganhar o brinde aí, você pode ganhar. Só clicar lá no link lá do Elistrader, me chamar, se você quiser o link. Você cria na conta lá, gratuita, rapidinho. Você pode ganhar esse brinde aí, tá comigo na sala ao vivo, ou ganhar os outros brindes, né? Tem o livro digital do Fora da Curva, tem o Sobre a Mente, tem a imersão. Cara, o conteúdo da imersão é muito bom também, né? Aí é isso aí, é com vocês. Tamo junto, galera. Um abraço, fiquem com Deus, até mais. Falou, fui!